Você sabia que a Bolsa de Milão hoje vale mais em dólar do que a Bolsa de São Paulo, o Ibovespa? É isso mesmo. Em agosto de 2026, onde a gente está gravando esse vídeo, a Bolsa italiana está avaliada em torno a 1,25 trilhão de euros, o equivalente a mais de 1,3 trilhão de dólares. A B3, a Bolsa Brasileira, em julho, fechou em 4,86 trilhões de reais, o segundo maior valor da história em moeda local. Porém, pessoal, em dólar, isso ainda fica abaixo de 1 trilhão. E olha que interessante, a Bolsa Brasileira não rompe essa marca desde 2019. Então, quando alguém me diz, pô Alex, mas a Bolsa italiana é pequena, é relevante, eu sempre pergunto, mas pequena comparada a quê? Não é? E eu já sei que você vai me dizer, pô Alex, mas meus investimentos no Brasil estão rendendo muito bem, tanto a bolsa está indo bem, quanto os juros, enfim. Bom, ok, mas aí você tem que considerar não só a valorização dos seus investimentos, mas em relação ao poder de compra global, em dólar ou em alguma moeda forte. Porque você sabia que desde 1942 o Brasil já teve 8 moedas diferentes? Pois é, vamos ver se eu me lembro. Cruzeiro, Cruzeiro Novo, Cruzado, Cruzado Novo, enfim, até chegar no real. E isso acontece porque a moeda anterior se desgasta, principalmente pela inflação e pelo câmbio. E aí ela precisa ser trocada. Para você ter uma ideia, desde a criação do real, em 1994, a nossa moeda já perdeu mais de 83% do seu valor em frente ao dólar. E isso quer dizer uma coisa muito importante. Mesmo que o seu rendimento tenha sido muito bom nos últimos anos, uma boa fatia desse ganho foi corroída, principalmente pela inflação, que a gente sabe que a inflação brasileira tendencialmente ela é bem alta, né? E pela desvalorização da sua própria moeda. Meu nome é Alex Cupari, eu sou economista, consulente financiário e Family Officer aqui na Itália. Hoje eu quero te mostrar como funciona o mercado financeiro italiano. A primeira coisa que eu quero que você entenda é uma diferença estrutural entre investir no Brasil e investir aqui na Itália e aqui na Europa. No Brasil hoje, você já consegue até ter uma exposição, por exemplo, ao mercado americano sem precisar sair do país, via BDR ou via algum ETF listado na B3. Tudo em real, sem IOF e sem precisar, obviamente, abrir uma conta lá fora. Isso é real, né? Eu não quero passar uma informação errada ou desconectada, né? Mas o que eu quero passar para vocês é que existe uma diferença bastante importante. O BDR é um recibo de depósito, uma exposição indireta ao mercado americano, por exemplo, né? Você não é dono da ação específica em si, você é proprietário de um certificado que a representa e esse catálogo cobre mais ou menos 900 papéis. Não é o mercado inteiro americano, né? Então, se você quiser ter uma ação de verdade na sua titularidade, direto, por exemplo, na Bolsa Americana, ou mesmo a Bolsa Europeia, Asiática, enfim, você precisa daí de ter uma conta internacional e, obviamente, mandar o dinheiro do Brasil para essa nova conta, né? Sujeito ao IOF sobre a remessa, você vai ser sujeito também à tributação nesse novo país, enfim, né? Tem que colocar tudo isso direitinho na conta e principalmente na sua declaração de imposto de renda no Brasil. Na Itália, essa segunda opção é a regra, não é a exceção. Então, com uma única conta, pode ser num banco, numa plataforma ou numa SIM, você pode acessar a ação de verdade sua, né, na bolsa, tanto na bolsa americana, mas também como na bolsa europeia ou em qualquer mercado relevante dentro de uma mesma estrutura, sem precisar, obviamente, montar uma arquitetura separada da sua arquitetura principal para isso. Isso acontece principalmente por quê? Porque a Itália está dentro de um sistema financeiro europeu que é todo integrado. A bolsa italiana, por exemplo, ela faz parte do grupo Euronext, que é o mesmo grupo que controla as bolsas, por exemplo, de Paris, de Amsterdã, de Bruxelas, de Lisboa, Dublin, enfim. Nesse caso daí, você está na prática
conectado, pensa, 7 mercados europeus através de uma única infraestrutura que liga todos esses mercados, todos esses países. Vamos falar um pouquinho sobre as particularidades do mercado financeiro italiano. Agora, uma particularidade que eu acho bem interessante aqui da Itália. Aqui na Itália você pode investir em setores que simplesmente não existem na Bolsa brasileira, né? Como por exemplo o setor da moda e do luxo. Pode comprar ações da Moncler, da Brunello Cucinelli, enfim, marcas de grife listadas na Bolsa, com resultados trimestrais que pagam dividendos bem interessantes e com ação cotada e negociada todos os dias. Também tem um setor automotivo, então imagina, você pode ser sócio da Ferrari, da Stellantis, da Pirelli, enfim, né, dentre outras marcas. Mas a curiosidade mais legal é o futebol. Pensa, a Juventus, que é um clube conhecido no mundo inteiro, é uma sociedade listada na Bolsa Italiana. É isso mesmo. Então, se você quiser, você pode comprar uma ação de um time de futebol negociado na Bolsa, né? E acompanhar o seu resultado financeiro, obviamente, né? Como você acompanharia qualquer tipo de empresa. Esses são nichos, obviamente, que dão uma diversificação muito diferente daquela que você constrói só com os ativos brasileiros ou, obviamente, só com grandes índices americanos. E como investir aqui na Itália, né? Por onde que eu começo? Vamos lá. Existem 3 caminhos principais para você começar a investir aqui na Itália. O primeiro deles, que é o caminho mais tradicional, né, seria através de um banco, né? É o caminho, obviamente, mais comum, mais simples, né, de abrir uma conta, porém, ele normalmente possui uma estrutura de custo muito mais alta e menos personalização. Bom, o segundo seria através das plataformas online. Aqui tem, por exemplo, a DeGiro, Trade Republic, enfim, entre outros, né? Que geralmente elas são bem mais baratas, né? Porém, ali você tem mais autonomia. Ao contrário do banco e de outras corretoras, você não tem uma pessoa, né, um especialista que está ali para te aconselhar, né, te ajudar a investir. Você faz sempre de forma bem autônoma. E a terceira são as SIM, que significa Società di Intermediazione Immobiliare. É um intermediário regulamentado, né, pela Consob, que é a CVM aqui da Itália, e pela Banca d'Italia, e eles são especializados em intermediação financeira, como se fosse uma corretora no Brasil. Eles possuem um nível de acompanhamento bem diferente, né, de um banco tradicional, possui uma gama também de opções diferentes e geralmente eles possuem uma pessoa que pode te seguir, né, ajudar você a fazer as melhores decisões. Bom, e obviamente a escolha entre esses 3 caminhos depende de uma pergunta anterior, que é agora o próximo ponto que eu vou falar para vocês. Como você quer que seu dinheiro seja gerido aqui na Itália? Existem 3 modelos de relação entre você e quem cuida do seu patrimônio financeiro. O primeiro é o que eu chamo de autonomia total. Você decide tudo. Não precisa de um consultor. Funciona, obviamente, para quem tem um pouco mais de tempo, ou quem tem mais capacidade técnica, né? Já estudou bastante sobre investimentos. E principalmente disposição e até estômago, em alguns casos, né? Para acompanhar o mercado de perto. O segundo é o mais tradicional. O consultor ou o banco ganha uma comissão sobre o produto ou investimento. Então você não paga diretamente por uma consultoria, mas esse profissional que te segue, ele recebe uma comissão de cada produto ou de cada investimento que ele vende ou indica para você. Nesse tipo de formato, né, é um pouco tendencioso, porque ele pode criar estruturalmente algum tipo de conflito de interesse, né? Então, quanto mais produto o consultor te coloca, obviamente, mais ele vai ganhar, né? Isso não quer dizer necessariamente que ele vai te colocar o melhor produto para o seu perfil, né, melhor para sua família, mas ele pode colocar, por exemplo, um produto que o banco está estimulando, algum produto que ele pode ganhar mais comissão, enfim, né? Então é bem legal ficar bastante atento nesse sentido. E por fim, o terceiro é o modelo fee only. O que isso quer dizer? Você paga diretamente pelo serviço de consultoria, independente do produto ou do tipo de investimento escolhido. Esse é o modelo que eu considero que tenha menor conflito de interesse,
Porque a remuneração do profissional ou da empresa de investimento, ela é fixa, ou um valor fixo ou uma percentual sobre o seu patrimônio, independentemente onde você tiver investido, né? Então tem muito mais alinhamento de interesses nesse caso. Não existe o melhor ou o pior. Quero que você tenha consciência, né, de saber qual que você está usando e saber que isso muda completamente os incentivos da pessoa que está do outro lado da mesa te ajudando. Bom, vamos falar agora da parte dos regimes fiscais sobre os investimentos, né? Aqui entra uma parte técnica, né? Mas ela é fundamental vocês entenderem. Na Itália, existem 3 regimes de tributação para investimentos. Vamos lá, investimentos financeiros, tá? Vamos lá que eu vou explicar para vocês. O primeiro deles é o regime declarativo, ou seja, você mesmo declara cada operação que você faz na sua declaração de imposto de renda anual. Obviamente que é o tipo que você vai ter mais controle, porém exige muito mais trabalho e mais conhecimento técnico, né? Um tipo de regime que é pouquíssimo usado. O segundo, ele se chama regime amministrato, ou seja, administrado. Isso quer dizer que o intermediário, que pode ser um banco, uma plataforma ou assim, ele calcula automaticamente e recolhe todos os impostos para você, né? Então ele faz todo esse trabalho para você sem que você precise ficar calculando e declarando, né? Esse é o regime mais usado porque ele simplifica, obviamente, né, muito a vida do investidor e ele é geralmente usado para quem quer ter mais autonomia na gestão dos seus investimentos, porém quer terceirizar essa parte mais burocrática e fiscal. E por fim, o último regime se chama regime di risparmio gestito. O que é? É onde a tributação incide sobre o resultado global da sua carteira do final do ano, mais ou menos como, né, o administrado, onde você pode considerar tanto os ganhos como as perdas, né, de forma consolidada. E ele é muito comum em gestão patrimonial mais sofisticada. E também, obviamente, ele é usado para aquelas pessoas que querem terceirizar também não só a parte burocrática fiscal, mas terceirizar a gestão dos seus investimentos, né? Que a empresa ou profissional possa gestir os seus investimentos para você. Afinal de contas, né? Quanto se paga de imposto sobre os investimentos aqui na Itália? A alíquota padrão sobre os investimentos financeiros é de 26%. Isso vale para ações, para fundos, para ETFs, para títulos corporativos, por exemplo. Não é igual no Brasil, que é uma tabela progressiva, né, de acordo com o tempo. Aqui, porém, tem uma particularidade. O título público italiano ou de algum país que está na whitelist, né, de acordo com a lista da Agência delle Entrate, tem uma alíquota reduzida de 12,5%. Além do imposto, né, sobre o ganho, existe também o que se chama de imposta de bolo, que é um imposto de 0,20% ao ano do valor total da sua carteira, independentemente se você teve lucro ou prejuízo naquele ano. Como nos títulos públicos tem um desconto, né, na marca da bolo também. Então, para os títulos públicos, a alíquota é calculada sobre a metade, né? Então fica 0,1% sobre os títulos. Para finalizar, um dado recente, desde janeiro de 2026, os criptoativos, né, as criptomoedas, elas passaram a ser tributadas aqui na Itália em 33%, sem nenhum tipo de faixa de isenção, tá? Porque antes existia ali uma franquia de, acho que era 2.000 euros, que acabou sendo eliminada e eles simplificaram um pouco mais essa questão. Tipos de investimento. Aqui na Itália, como no Brasil, os tipos são bem similares, né? Existem os fundos de investimentos, que são mais conhecidos como SICAV. Aqui existem muitos ETFs, títulos públicos de diversos tipos, né, como o BTP, que é mais conhecido, títulos privados, títulos corporativos, enfim. Mas também aqui existe o PIR. Para quem não conhece, o PIR se chama Piano Individuale di Risparmio, que ele é bem interessante porque ele é um investimento que ele possui uma isenção fiscal se você manter esse investimento por pelo menos 5 anos, com o limite, né, de investimentos de 40.000 euros por ano e 200.000 euros acumulado durante esse período, tá?
tá? Então, ele é um incentivo do governo italiano para estimular a população a criar uma poupança de longo prazo e, obviamente, né, se estimula com uma isenção fiscal. Cuidado com as comissões, né? É um ponto bem interessante aqui que vale a pena ser evidenciado. E aqui eu quero te deixar com um ponto muito importante. Aqui na Itália existe um documento obrigatório regulado pela MiFID II que se chama Costi e Oneri. Na tradução seria custos e encargos. Todo intermediário financeiro ele é obrigado a te mostrar de forma clara exatamente quanto você está pagando de custo total sobre o seu investimento, né? Ou seja, quanto você está pagando de comissões para esse intermediário. E por que isso importa tanto aqui na Itália? Porque, obviamente, os juros aqui na Europa, no geral, são estruturalmente mais baixos em comparação a países em desenvolvimento como o Brasil, né? Vamos supor que se o seu rendimento aqui for de 6% ao ano e você paga 2% de comissões, imagina, você deixa 1/3 do seu rendimento com o banco, né? Então tem um impacto muito importante. No Brasil, obviamente, né, com os juros historicamente muito altos, esse mesmo custo pesa proporcionalmente muito menos, né? Então aqui na Itália ele pode realmente consumir uma grande parte da sua rentabilidade. Até um caso interessante, eu vivi isso na pele, né? Eu tive um cliente de family office que obviamente não sabia dessa informação, porque não é uma informação muito clara, e quando a gente foi consultar esse documento dentro da área reservada do intermediário, a gente descobriu que ele pagava quase 4% de comissões no total. Imagina, assim, é muito alto, né, em comparação por uma realidade europeia. Então, se você já investe aqui na Itália, peça para o seu consultor esse documento, né? Como eu disse para vocês, os intermediários financeiros são obrigados a te informar. Bom, o mercado financeiro italiano ele é muito mais amplo e mais conectado ao mundo, obviamente mais particular do que a maioria dos brasileiros imagina, né? Mas isso vale para qualquer decisão de investimento, que obviamente em qualquer país, entender as regras do jogo vem antes de qualquer escolha. Pessoal, esse vídeo ele tem um caráter exclusivamente educativo. Cada decisão de investimento depende do seu perfil, do seu objetivo e da sua situação fiscal nos dois países. Te recomendo sempre consultar um profissional habilitado antes de tomar qualquer decisão de investimentos. É isso aí, nos vemos nos próximos vídeos. Arrivederci!